Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade traz novamente um convidado ilustre, Dr. Guido Bilharin. Hoje vem falar sobre um assunto que nos deixa assim muito contentes, e um assunto pelo qual ele é apaixonado, que é a literatura, a publicação, enfim. Dr. Guido, muito obrigado por estar conosco de novo. Eu é que agradeço esse convite e essa oportunidade de estar aqui na televisão, na ISTV. Sempre uma honra. E hoje eu quero falar sobre as publicações do Dr. Guido. Aliás, antes de falar das publicações, eu vou passando aqui a hora que ele for contar, você vai ver algumas capas. Mas eu queria perguntar o seguinte, doutor Guido, quando é que o senhor começou a se interessar pela literatura, pela escrita, né, como a gente dizia antigamente? Desde criança eu gostei de ler história infantil, história em quadrinho posteriormente, quando eu descobri. Eu lembro até hoje como eu descobri a história infantil, a história em quadrinho infantil, os gibis, que era os gibis e tal. Então, eu tinha muita curiosidade, sempre li muito livro de infantil, depois infanto-juvenil e também revista em quadrinho. E já com 12 anos de idade, eu, aluno aí do Colégio Marista Diocesano, eu já tive contos infantis publicados em jornaizinhos da própria congregação, que tinha circulação nacional. Os religiosos sempre estimularam se estimulam. E a partir daí, eu sempre nunca deixei de ler. Com 12 anos mesmo, eu li um livro fantástico, que é talvez o melhor livro de aventura que existe no mundo, e me caiu na mão por acaso. Eu tinha um tio que estudava no Colégio Marista de Franca, e lá os irmãos indicaram, ele comprou e tinha na biblioteca, no estante, na casa do meu avô. E eu peguei aquele livro, estava nas férias, sem nada que fazer, e vi lá, na primeira capa, índio e tal, falei, isso aí... E comecei a ler, chamava O Inetu. É um livro em 3 volumes, do Karl May, que era um romancista alemão. É um livro mundial, é um livro famoso. Tem gente que já leu 10 vezes, releu, eu já reli várias vezes. Qual é o nome? O Inetu. Era um cacique Apache, né, dos Estados Unidos, e leva o nome do livro. E é uma leitura, assim, empolgante, sabe? Sobre o oeste dos Estados Unidos, eu acho que não há nada melhor. É verdade. E, a partir daí, com mais tempo, eu descobri o romance brasileiro, também na casa de um outro avô, fuçando na estante e tal, não é biblioteca, é uma estante com livro. Descobri lá o Garimpeiro, do Bernardo Guimarães, que inclusive passou a infância aqui em Uberaba, o pai dele, inclusive era poeta também, e foi até vereador na primeira legislatura nossa. E ele era criança, ele veio para Uberaba com uns 4, 5 anos de idade. E o Garimpeiro, inclusive, falava em Uberaba. E hoje empresta, desculpa te interromper, o nome é a nossa biblioteca, né? Municipal, Bernardo Guimarães, justamente. Porque nós tivemos aqui um Grêmio, Bernardo Guimarães, no começo do século passado, e esse Grêmio, que durou uns 5 anos, quando foi dissolvido, ele doou a biblioteca e o dinheiro que tinha em caixa para a Câmara Municipal na época. Com a condição na época era a Câmara, não era a Prefeitura. Manter a biblioteca que existe até hoje. E então eu li e aí não deixei mais de ler romance brasileiro. Né? Fui procurando, li todos os autores importantes e comecei a escrever. Fui estudar fora, fui estudar no Rio. Lá do Rio eu já eu tinha uma coluna literária semanal no Jornal de Uberaba. Mas o Jornal de Uberaba é o 4º, porque nós tivemos, com esse Jornal de Uberaba atual, é o 5º jornal com esse nome. Entendi. Donos e orientações completamente diferentes. Nós tivemos o primeiro Jornal de Uberaba no fim do século XIX. E esse era um Jornal de Uberaba de um grande jornalista, Ari de Oliveira. Esse que o senhor escrevia era o que? Década de 60? 50. Década de 50, 56, eu comecei essa coluna que eu mantive por uns 3 anos, toda semana, mandava manuscrito, porque eu estava num colégio Naquela interno. Época, não, eu não tinha máquina, no colégio interno e tal, não tinha nem dinheiro para comprar máquina. Você chegou a ser seminarista, não? Não, era colégio até público. E estudei no Diocesano, mas lá não é normal,
E de lá eu mandava essas colaborações para o Jornal do Uberaba, que publicou, e até depois muitos desses artigos eu recuperei, já publiquei até em livros, né, que eu já editei posteriormente, agora na década de 90. Então eu sempre gostei muito de ler. E quem lê muito acaba escrevendo também. É verdade, né? É verdade. Olha, eu fui seminarista, né? Tive essa honra, esse prazer lá na Diocese de Barretos, de São Paulo. Daí, uma das razões pelas quais eu vim para Uberaba, né? Vim para estudar com os irmãos dominicanos, mas enfim, uma outra hora eu conto essa história. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas revistas. Vamos começar aqui pela primeira, né? Que é a Primax. Certo. Olha aí. Quando o senhor vai falando, eu mostro. Eu escrevendo uns artigos, eu resolvi mandar esses artigos para vários periódicos, universidades, que eu tinha já um endereçário muito grande de e-mail. E comecei a mais de 25 universidades e publicações universitárias me perguntando por que eu tinha mandado aquilo, para eu mandar com as seguintes normas e tal. Eu falei assim, eu tinha planejado mandar um artigo por mês. Eu falei, mas desse jeito vai dar um problema. Aí me deu a ideia de fazer uma revista. Falei, em vez de eu mandar o artigo solto, eu faço uma revista minha eletrônica e publico até muito mais do que um artigo. E aí surgiu a Primax, há uns 3 anos atrás, e ela já está no número 25, vai ser lançada agora no fim de julho. Essa, então, é dedicada às minhas obras e artigos, assim, arte e cultura, artigos em geral, né? Tá. De cultura cinema, romance, contos, eu publico contos e poesia aí também. Certo, certo. Essa outra aqui essa é a revista Nexus. Nexus. Essa aí é só de minhas obras, mas exclusiva de assuntos de Uberaba. Então eu publico aí biografias sobre autores uberabenses e artigos de modo geral, artigos sobre os periódicos culturais. Uberaba teve mais de 80 periódicos culturais ou de variedades, né? Revistas e tal. É um celeiro, muito. Doutor Guido, é um polo cultural. E agora, ultimamente, esse ano, eu lancei essa revista aí, infelizmente a capa é colorida, mas não deu para trazer. Não, outra hora a gente mostra. A revista Silfo, é de autores uberabenses, é a respeito de autores uberabenses. Então, o primeiro número foi sobre o José Humberto Henriques, que para nós é o maior fenômeno literário brasileiro até hoje, e agora o Jorge Nabuti e a Maria Aparecida Vilhena dos Reis, que são 2 grandes poetas de nível nacional. Nomes, é verdade. Doutor José Humberto Henriques, inclusive, eu peguei ontem o telefone dele, eu quero convidá-lo. É um dos nossos mestres aqui na literatura. Ele, inclusive, candidato ao Prêmio Nobel. Foi apresentada uma proposta, inclusive a proposta é transcrita aí nessa revista. Aí essas revistas estão todas em blogs próprios. É só entrar no Google e pôr assim, revista Primax, revista Nexus, e já cai no blog e pega qualquer número. Eu queria aproveitar um pouco desse nosso bate-papo aqui para falar sobre um tema que o senhor domina muito, que são as biografias, a história de nomes aqui de Uberaba que passaram pela nossa história e deixaram um legado. Né? Nós estamos falando de Major Eustáquio, nós estamos falando de Leopoldino, o Vigário Silva. Nós estamos falando de Padre Prata, enfim, vários nomes. O senhor escreveu sobre vários deles. E tem eu até ganhei aqui na última vez que o senhor teve aqui um exemplar que me deixou muito envaidecido, porque eu já tinha folheado esse livro, feito ali um fichamento de alguns capítulos para escrever um artigo sobre alguns nomes aqui no aniversário de Uberaba. Mas essas biografias, que aí é um outro tema, né? Um outro assunto. O que leva o senhor a escrever essas biografias? O que te apaixona nessa nessa coisa? Eu comecei a estudar a história de Uberaba porque eu participei da edição em 1970 da história do Uberaba do Deobrando Pontes, né? Ajudando a fazer revisão, fantástico. E aí, com o tempo, eu descobri a história de Uberaba. E a história de Uberaba é empolgante, porque Uberaba foi um centro regional do Império, a boca do sertão, um centro de concentração comercial muito grande entre o litoral e os estados de Goiás e Mato Grosso. Então, eu estudando a história, eu vi ressurgir personalidades assim importantíssimas, fundamentais para a cidade e região e até para o país. Então eu me senti assim em débito
com essas pessoas, então resolvi escrever as biografias delas. Nesse livro, Personalidades Uberabesas, tem 55 biografias. E o outro também, que eu me senti assim, quase com obrigação de fazer, era escrever sobre todos os periódicos culturais que Uberaba teve, desde o primeiro, que era o Almanaque Uberabesco, que foi editado, o primeiro número em 1895. Uberaba nem tinha gráfica, ele foi feito no Rio. Já o segundo número, aí ele teve uns 8 anos sem sair. Já o segundo número já foi... Aí foi fundada uma editora de editora e livraria aqui em Uberaba, chamada Século XX. Ela editou muitos livros aqui em Uberaba. E ela editou, então continua esse Almanaque Uberabesco até 1911. Ou seja, doutor Guido, o fato de Uberaba ter sido um ponto de referência, de encontro, de passagem, né? Bandeirantes e tudo mais, trouxe essa cultura. Porque Uberaba foi atraindo intelectuais. Por incrível que pareça, os 2 primeiros médicos que atuaram aqui em Uberaba, e atuaram por uns 3 anos, eram 2 médicos suecos. E um deles cientista, famoso. E eles ficaram aqui em Uberaba, daqui depois eles foram para outra cidade. Mas como eles moravam na rua João Pinheiro, na época não tinha nome as ruas. E ninguém conhecia a Suécia, tudo era Inglaterra. Aí a Rua dos Ingleses, o povo achava que eles eram ingleses, mas eram suecos. Então você vê, até isso, os primeiros médicos de Uberaba foram suecos. Né? E depois nós tivemos aí imigrantes fundamentais para Uberaba, o Borges Sampaio, que era português, o Frei Eugênio, que era italiano, e o médico francês, escritor também, que é o Degeneste, que era francês. E depois nós tivemos mais no fim do século XIX, isso tudo na década de 40 e 50 do século XIX. Agora, mais por fim, na década de 1890, nós tivemos aqui, além de outras pessoas que vieram, um sábio alemão genial, que era o Frederico Maurício Drenner, que foi o pioneiro dos estudos climatológicos no país, no Brasil. Que, aliás, é um assunto que nós vamos trazer aqui depois. O senhor me falou que tem um relato fantástico. A Uberaba é pioneira no Brasil, simultaneamente com o Rio, nos estudos climatológicos. Sim. Não é por causa do Denner, porque o Denner, quando ele veio para Uberaba, ele já veio no fim do século, mas ele já estava no Brasil desde 30, 40 anos atrás, e aí nós vamos falar um pouco dele. E aí, claro, tem dentro dessas biografias a influência da igreja. Né, dos frades. Tem o Vigário Silva, o Padre Zeferino, são muito importantes. Uma vez eu fui fazer uma palestra dessa até na Associação Comercial, depois nas perguntas um diretor me perguntou, mas por que tanto padre? Eu falei, porque eles eram os únicos que estudavam. Parte da história. Porque ninguém mais estudava, é muito raro naquela época. Naquela época. O próprio Borges Sampaio, que era o imigrante português que eu falei, que chegou a ser até diretor da Escola Normal de Uberaba, ele nunca foi à escola, ele teve aula só em casa. Era autodidata. E é autodidata. E depois foi um escritor, o primeiro um pesquisador de mão cheia. O senhor se considera um autodidata? Apesar de ter passado pelo banco da escola. Um pouco claro, toda essa coisa foi fora. Né? A gente tinha incentivo de professor e tal, mas a escola brasileira, ela não está preparada, nem os professores, para atender. Porque é muito difícil. Por exemplo, eu acho assim que eu estudei matérias que não era para ter estudado. Né? Por exemplo, o próprio latim. Né? Eles falam, mas o latim eu estudei 7 anos de latim, porque eu fui fazer o clássico depois, tanto que foi abolido o latim. E era um bicho-papão no vestibular. Quer dizer, a gente perdia muito tempo com isso, e ao mesmo tempo, ninguém ensinava a história local. A gente nem sabia que cidade podia ter história. Quer dizer, ficava estudando a história do Brasil universal, mas a nossa, nós nem sabíamos que existia. Eu fui descobrir anos depois, aí fora da escola. Ou seja, o senhor poderia estar sendo forjado já desde a juventude. Outra coisa também que eu aprendi fora, em escola nunca ninguém sabia, nenhum professor sabia, é sobre o cinema. A perspectiva, porque o cinema é arte. A gente nunca encarava o cinema como arte, sempre como divertimento, passatempo. Eu fui descobrir que o cinema era arte e forma de cultura do mais elevado nível, fora das escolas. E até por incrível que pareça, eu estudei 8 anos no Rio, não foi lá que eu soube disso, não, foi aqui, nas férias, em contato com grupos de intelectuais de Uberabesca, que se formaram em São Paulo e Belo Horizonte, e que
participar de cineclubes nessa cidade. Sim. Nem no Rio de Janeiro, eu estudei num colégio que era considerado o melhor, que é o Pedro II, também ninguém falava, nenhum professor tinha noção também disso, para falar que o cinema é arte. A gente, quer dizer, o aluno tem que ir descobrindo por si, é muito mais difícil e demorado. É verdade. Olha, você viu que é um caminhão de assuntos, a gente, infelizmente, nosso tempo já estourou, mas eu quero dizer que o Dr. Guido é sempre muito bem-vindo, e a gente vai marcar mais vezes, daqui mais uns dias, para a gente voltar a falar sobre cultura, sobre cinema. Aliás, um programa só sobre cinema seria uma ótima, né? Também. Muito obrigado de novo pela sua participação. Pois não. Seja sempre estarei bem-vindo. com a maior satisfação que eu voltarei aqui. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. E depois desta aula sobre a cultura de Uberaba e a nossa história, melhor a gente continuar no assunto cultura. Nós fomos até a Fundação Cultural para sabermos a respeito do Festival de Inverno de Peirópolis. Confira na reportagem as atrações que já estão definidas. O Festival de Inverno de Peirópolis, ele teve as 3 primeiras edições, né? Voltado para a música, né? Para as apresentações musicais. A partir dessa edição, da 4ª edição, a gente resolveu ampliar ele para outras áreas da cultura. Então, a gente, logo que você começa aos poucos, né, e vai ampliando esse leque para que a gente atinja um número maior de artistas, uma comunidade maior, traga maiores informações sobre cultura, enfim. Então, esse ano ele abriu um pouco o leque, ele vai ter 2 oficinas vindas de fora, com artistas de fora, e 3 oficinas oferecidas pelo Circo do Povo. Quais são essas oficinas, Paulo? A gente vai ter História da Arte, uma oficina super interessante e importante, né, no contexto cultural, que o Dante Velloni, que é um artista visual e um historiador, vem especificamente para dar 2 dias de palestras sobre a história da arte. Uma oficina imperdível, que ela é com vagas ilimitadas, então dá aberta à comunidade toda, artistas, pessoas interessadas. É uma oficina muito interessante e muito fácil de você fazer, né, participar. Eu acho que é aberta a todo mundo, eu acho que vale a pena as pessoas conferirem. O local? O local a gente está decidindo, provavelmente é na UFTM, a gente vai decidir salas e tudo mais, porque a gente tem que ver a questão da aparelhagem técnica, o que precisa e tal, então a gente só está decidindo as salas, provavelmente será na UFTM, que é a nossa parceira no Festival de Inverno. A outra oficina é de audiovisual, é um artista também de fora, o Marco Paraná, que é um antropólogo, um cara com mestrado em audiovisual, em vídeos e fotografia. Ele vem para trabalhar com jovens e adultos. As vagas nessas são limitadas, ela tem um total de 25 vagas, então é interessante que a pessoa fique atenta, quem tiver interesse em fazer, para que faça essa inscrição, que está abrindo hoje essas inscrições, para que faça essas inscrições o mais rápido possível, né? E as outras 3 oficinas oferecidas pelo Circo do Povo, uma de malabares, a outra de slackline, e a outra de acrobacias aéreas. São 3 oficinas interessantíssimas que vai acontecer em Peirópolis, diferentemente das outras 2 que começam em Uberaba. Essas 3 do Circo do Povo vão acontecer em Peirópolis, lá no parque da UFTM, onde tem um museu do dinossauro, e serão ministradas pelos oficineiros do circo,
né? Então, são pessoas extremamente capacitadas, que são oficineiros hoje do circo e que oferecem à população essas 3 oficinas. Algumas com vagas limitadas e outras ilimitadas. Então, é interessante que as pessoas olhem lá, entrem no site, verifiquem a oficina, dá uma lida no que ela está pedindo e qual a quantidade de vagas. E assim que tiver certeza que pode fazer essa oficina, se inscrevam nela, que é super importante e vai ter uma carga cultural bem interessante para todos nós. Em relação àquilo que é a vocação primeira do festival, atração musical, o que você pode adiantar? As atrações musicais a gente também deu uma repaginada, né, trazendo algumas bandas de fora também. O que eu posso te adiantar assim, hoje, por exemplo, é que o 14 Bis vai estar aqui no festival e o Texas Rádio. A data ainda não está definida? A data é definida. O festival ele acontece de 17 de julho a 23 de julho. De 17 até dia 20, ele acontece em Uberaba, né, com as oficinas, com a história da arte, enfim, com toda essa movimentação, com apresentações musicais à noite, com uma abertura de uma exposição no dia 17 às 19 horas, que abre o festival aqui na Galeria Raquel Machado, da Fundação, e a partir do dia 21, 22 e 23, está em Peirópolis, com algumas oficinas também e as apresentações musicais. Os shows, já data definida, 14 bis? O 14 bis será no dia 23, o encerramento do festival, né? E o Texas é no dia 22, no penúltimo dia do festival. Agora, além desse, tem várias outras atrações que a gente ainda não pode divulgar por questões contratuais, que você tem o contrato com o artista, então você primeiro precisa... Pode dar uma pista, mais ou menos assim, para a pessoa ter uma ideia, porque quem vai a Peirópolis já tem uma noção, uma ideia do que o espaço proporciona, né? 14 bis, por exemplo, tem tudo a ver. E os demais teriam uma pista assim? Não, todos eles têm muito a ver com o festival. A gente fizemos uma escolha bem criteriosa no sentido da gente entrar no contexto do festival de inverno. Então, o 14 bis, na verdade, é um fechamento um coroamento desses shows. Mas todos os outros têm muito a ver. Tem bandas que estão vindo bem de longe, que tem uma cara bem interessante para festival, que mexe com o folclore, que tem no seu repertório Secos e Molhados, enfim, várias outras músicas, né, raiz, e que vai ser um grande show. Então, todos eles têm muito a ver, todos eles serão grandes shows. Eu tenho certeza que todo mundo que ir lá vão ficar satisfeitos, não só com o 14 bis, que encerra o nosso festival, mas com todos os outros também, além das intervenções artísticas que terão durante os shows. Então, existe alguns happenings, algumas intervenções do circo, da ICAO e de outros artistas da cidade, junto com o público durante os espetáculos. Então, é uma movimentação bem grande e com várias outras nuances de cultura dentro da programação. Olha, o Festival de Inverno de Peirópolis cresce no mesmo diapasão do Geoparque Terra de Gigantes. Assim que nós tivermos mais confirmações, traremos para você, claro. O assunto agora é a chipagem de animais de grande porte. A Câmara Municipal de Uberaba tem alguns vereadores que se dedicam à causa. Um deles, ou uma delas, é a vereadora Alessandra Piagem, que fala sobre a chipagem de animais de grande porte, sobretudo cavalos que são usados em serviços aqui em Uberaba. Confira na reportagem. Hoje o objetivo do município é saber onde estão, com quem estão e quantos são animais hoje no município, conhecer mais a dificuldade dos tutores desses animais, então, e até mesmo o município de contrapartida poder dar um suporte a esses animais, aos tutores, porque bem sabemos que hoje o tratamento veterinário de um animal de porte grande é muito caro e hoje ocorre muito desses abandonos nas vias, até mesmo porque o tutor muitas das vezes não tem um recurso financeiro para manter, né, a parte veterinária. Então, em contrapartida, a prefeitura precisa de saber onde é que eles estão para poder dar esse suporte para essas pessoas que têm esses animais de porte grande. Já temos uma ideia de quantos carroceiros nós temos em Uberaba, aproximadamente? Hoje o município ele contém 54 animais registrados. Então, nós vamos começar a visita por esses 54 para poder chipar e levar esse projeto da prefeitura até eles. Aí vai descobrir, então, a quantidade de animais. Agora, em relação à penalização, multas, tratamento desses animais, qual é o suporte
que hoje o poder público já pode dar a partir dessa chipagem? Você está falando na parte veterinária e tudo mais? Tratamento. Sim, é justamente por isso que está acontecendo essas chipagens, para que a gente possa ter o cadastro deles adequado, que quando eles precisarem dessa assistência, procurar as secretarias, que ou seja, hoje que é a Superintendência do Bem-Estar Animal, né, que é voltada para essa causa. Então, é para que eles tenham toda essa tratativa, exatamente, para que possa atender a demanda desse pessoal. Agora, quem está ouvindo, quem está assistindo e é dono, eventualmente, de carroça, pode estar pensando, vai ter custo para a população, para quem é atendido diretamente? Não, não vai ter nenhum custo. Esse custo ele é direto lá na superintendência, que inclusive até a FASU, né, que vai fazer esse atendimento voltado para o convênio que hoje existe na superintendência para esse atendimento. Então não gera custo para essas pessoas e sim ajuda para que elas possam ter melhor condições de tratar os seus animais, até mesmo para que evite esses desgastes que o município tem de ter animais na via doente, animais atropelados. Então é para dar essa assistência para eles que eles precisam. A vereadora estava contando aqui para nós em off que até para penalizar, aplicar alguma multa, identificar o proprietário desses animais é difícil hoje em dia. Explica isso para nós. Hoje realmente quando a gente pega um animal na via, a gente não sabe quem é o tutor. Então essa chipagem, ela vai também ajudar a gente, né, a identificar esse tutor, falar com eles, como que eu posso falar, dar uma melhor assistência para que ele não possa manter aquele animal na rua, que tem que ter um lugar apropriado, até mesmo para fazer as políticas públicas adequadas. Animais de porte grande tem que ter um local adequado e não é nas ruas. Isso aí causa muito problema para a população, rasga lixo, causa acidente nas vias. É um transtorno que a prefeitura recebe todos os dias e acaba que a gente não consegue resgatar todos. Agora a gente sabe que vai depender de legislação, mas no futuro pode haver mais medidas para poder disciplinar e até tirar esses animais de circulação, no caso das carroças. Sim, tem até 2 projetos na Câmara que não passaram porque são projetos inconstitucionais que vai gerar, né, para o município um valor que não tem, né, em caixa. Mas por ter poucos carroceiros hoje no município, então isso tende a se acabar naturalmente, né? Porque a intenção é não ter. Porque se o município pudesse, ele faria não ter esses animais. Porque se for para tirar esses animais de circulação, a prefeitura teria que dar uma contrapartida para esses tutores. Então, o que a prefeitura fez foi dar um suporte a mais para que eles possam dar qualidade de vida para esses animais que circulam. Você tem noção, alguma ideia de algum município que chegou a fazer essa abolição, trocar os animais por algum equipamento mecânico? Sim, eu acho que Recife, eles não têm mais lá, o município baniu de vez a situação das carroças, mas eles deram uma contrapartida para que as pessoas pudessem trabalhar, substituir a fração desses animais para uma parte mais prática de trabalho para eles. Então é Uberaba chegar nesse ponto. Se Deus quiser, vamos trabalhar, nós parlamentares, tanto eu como os outros, vamos trabalhar para retirar das ruas, num futuro próximo, assim espero. A expectativa em Uberaba é de que a gente avance e consiga eliminar a tração animal. Afinal de contas, combina com uma cidade mais desenvolvida. E com isso nós chegamos ao fim do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil.
através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.